بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. باب اتخاذ المساجد في الدور. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأنهم قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفي رواية عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى ابنه: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد وأن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها وتطهرها. Estimados irmãos, hoje vamos falar acerca da construção de mesquitas em diferentes localidades. Se nós formos a entender aqui o tema, a palavra usada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith da Aisha radiyallahu anha, ela diz que amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a construção de mesquitas fi dur, significa nas casas. Nas casas. Esse é o significado literal. وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبْ. E que deve ser mantida limpa e purificar. Purificar, não é? Adornar, no sentido de manter um bom cheiro, perfume, não é? O masjid. Mas aqui, o significado real da pretensão do profeta sallallahu alaihi wasallam era construção, edificação de masajid em diferentes localidades. Nós sabemos a virtude que existe em construir um masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah." Aquele que fizer o masjid, construir o masjid para Allah, Allah irá edificar uma casa para ele no Jannah. Quanto à primeira explicação, masjid em sua casa. Masjid, no seu significado literal, linguístico, o que significa masjid? Nós dissemos: estamos a ir para masjid. Estamos a ir para masjid. Masjid significa local de prostração, onde você faz sajda, lugar de fazer sajda é masjid. Portanto, em casa você tem como ter teu masjid, naquele mussal, naquele lugar onde você faz salat, onde as senhoras fazem salat, pode considerar aquilo como masjid. Portanto, aplica-se no seu significado literal. Mas aqui a pretensão do profeta sallallahu alaihi wasallam é masajid nas localidades. E esta palavra dur, que significa casas, Allah menciona também no Corão dizendo: Sa'urikum dar al-fasiqin. Sa'urikum dar al-fasiqin, eu irei vos mostrar casa dos transgressores. A casa, aqui pretendia-se a localidade onde estão os transgressores, apesar da palavra ser usada num contexto, não é, em termo linguístico, é abrangente para referir-se aqui à localidade. E nós sabemos que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, em Medina, existiam vários masjids. Qual foi o primeiro masjid em Medina? Masjid Quba. Depois veio Masjid Nabawi. E depois, qual é o outro masjid? Qiblatain. Fez umra, né? Ou fez hajj. Vai fazer ziyara. Masjid Qiblatain. Outro masjid que está perto do Quba? Juma. Quem? Masjid Juma. Qual é a história do Masjid Juma? Sabia, né? Esqueceu. Existiam vários masjids no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os historiadores mencionam até 25 a 30 masjids no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vocês ouviram o hadith? Já ouviram várias vezes? Estive aqui umas semanas, estava aqui um sheikh a fazer palestra de Jumu'ah, falou relacionado à passagem de Muad.
ibn Jabal fazia salat com o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois ia para a sua localidade e dirigia salat lá. Quanto salat ele dirigia lá? Quanto recitava? Quanto recitava? Recitava no salat al-Isha, Surat al-Baqarah, todo. Vocês reclamam aqui, o salat é longo. Isso não é longo, esse salat. Esse salat é salat sunnah. Vocês pensam que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia salat de 3 minutos? Salat de Nabi, que rezava Surat Fatiha, Aya, parava. Alhamdulillah Rabbil Alamin, parava. Salama está a dizer, Ar-Rahman Ar-Rahim, parava. Malik Yawmiddin, parava. Aya. Era o salat do profeta sallallahu alaihi wasallam. Era feito em 8 minutos. Se nós quando corremos fazemos 8 minutos. Nabi fazia 8 minutos. Então nós temos que nos encontrar. Quando vai para o masjid, ele foi para a casa de Allah. Isha, então, você já terminou tudo. Você vai escutar o Coran todo. Subhanallah. Não há... Fica à vontade. A cada harf que você está a escutar, se pudesse se agradecer lá em cima, eu acho que alguns iriam procurar aqueles que iam estudar surat suficientes. Mu'adh bin Jabal recitava Surat al-Baqarah todo no salat. Isha. E um pai fugiu do masjid, do salat. Fugiu. Nota a narração, veio no salat subh, salat al-fajr, já não esta história, onde o imam recitou muito longo, era normal dele. Entendam o longo. O longo não é 8, 10 minutos, isso não é longo. Isso é normal. Então, este imam no fajr recitava surat muito longo. E temos aqui um exemplo do longo de Mu'adh bin Jabal, era o quê? Surat al-Baqarah. Quantos juzes são Surat al-Baqarah? 2 juzes e meio. 2 juzes e meio. Então, este imam no fajr era normal dele. Então, chegou um pai um dia, fez salat sozinho e foi falar para o professor sallallahu alaihi wasallam. Senhor Rasulallah, hoje eu abandonei salat. Deixei o imam fazer sozinho, eu fiz meu salat e fui embora. O professor sallallahu perguntou, por quê? Esse imam recita surat muito longo. Aí o professor sallallahu chamou a atenção. Afatanu anta, você está a criar fitna. A porção de surah, onde ver-nos a hadith, Umar radiallahu anhu, no salat al-fajr, hadith, está no Tahawi, recitou no primeiro rakat, surat Yusuf, segundo rakat, surat Bani Israel. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no salat al-maghrib, recitou surat An'am. Nem sempre. Em alguns momentos, o salat era mais alongado. E, que fique claro, a pretensão do profeta sallallahu alaihi wasallam era sempre de alongar o salat. O hadith diz, eu pretendo alongar o salat, mas escuto o choro da criança no salat, então eu encurto para não colocar a mãe no fitna. Então, quando se falar do salat longo, no mínimo, você deve pensar meio juz, 1 juz, para não chegar no exemplo do Mu'adh, que batia à vontade, 1 juz, 2 juzes e meio, ou 3, no salat Isha. Quanto tempo ia levar? Muito tempo. Então, o que eu quero aqui dizer é que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam existiam vários masajids. Masjid de Jumu'ah, os historiadores mencionam que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez Jumu'ah depois do Quba, a sair, então fez Jumu'ah nesta localidade, juntou as pessoas numa tribo e fez salat de Jumu'ah lá, é o Masjid de Jumu'ah. Portanto, foi o primeiro Jumu'ah instituído, que está perto do Masjid de Quba. Mas existiam vários masajid. É aqui a pretensão. Ittihad al-masajid fi dur. Construir a edificação de mesquitas nas localidades, onde tem aglomeração de pessoas, onde pessoas vivem, ter o masjid naquela localidade. Não é? Ter o masjid. A nossa preocupação não pode ser de adornar o masjid. O professor Sallam disse que o Qiyamah não chegará sem que haja essa competição de masjid. Qual é o masjid mais luxo? Quanto dinheiro foi gasto no masjid? É esta a preocupação. Aquele masjid é mais luxo porque foram 5 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Faz masjid básico. A condição, conforme o segundo hadith, ou ainda este mesmo hadith, wa antu nadhafa. O masjid deve ser mantido limpo. Wa tutayyaba. Não é? E
perfumado. Cheirar bem. O masjid tem que cheirar bem. Você pode pôr tudo que é perfume no masjid. Se você vem ao masjid com catinga, sabe o que é catinga? Usam esse termo aqui? Ou é nosso só? Se você vem a cheirar mal, vem a cheirar cigarro, não há perfume que vai abafar. Então, se você apanha ainda chuva, acabou de fumar, apanhou chuva, por mais fácil, você vai estar a cheirar cigarro. Então, nesta circunstância, se você está a cheirar mal, não vem para o masjid. Esta é a recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? Man akala min hadhihi shajara al-muntina fala yaqrabanna musallana. Aquele que consumir desta árvore, o profeta estava aqui a referir aqui alho e cebola cru, que tem um cheiro forte. Fa innal malaikata tata'adha bima yata'adha minhu al-insan. Porque os anjos sentem-se incomodados da maneira como os humanos sentem-se incomodados. O masjid deve ser mantido limpo e cheirar bem. Cheirar bem. Mas não pode ser também aquele bahur que ficam a colocar que atrapalha as pessoas. Deve ser um cheiro que não atrapalha as pessoas. Mais suave. Não é? Mais suave, seja um bom cheiro. Não é? Para manter isso, as pessoas também devem vir limpas, com o cheiro adequado. Aí que está a instituição do banho do Jumu'ah. Para lembrar, o banho do Jumu'ah foi instituído por causa deste cheiro que emana do corpo humano. O profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez entrou no masjid, sentiu este abafado no masjid, este cheiro no masjid. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ayuhan nas, gente, se forem ao Jumu'ah, tomem banho. Por quê? Porque as pessoas, sahabas trabalhavam, trabalho árduo, sahabas eram carregadores, carregavam mercadoria das pessoas, faziam trabalho árduo, eram agricultores, estavam nas machambas, faziam esse trabalho, e o tipo de vestuário que eles tinham, e o teto de palha, que era o Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, na hora de Jumu'ah, o calor intenso, imaginemos qual poderia ser o cheiro, não é, do suor das pessoas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção a isso, que o masjid deve ser mantido, não é, limpo, não é, e perfumado. Esta é a primeira recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam. E manter o masjid limpo. Quantos hadiths nós ouvimos? Aquela senhora negra que limpava o masjid. O hadith fala claramente, faleceu uma senhora, o profeta sallallahu alaihi wasallam sentiu falta de uma senhora no masjid e perguntou: onde está aquela senhora? Onde está a tal senhora? Essa senhora faleceu. Por que não me informaram? E o hadith diz que era uma senhora que fazia o quê? Que limpava o masjid. Uma senhora, o hadith fala com essa descrição, uma senhora negra que limpava o masjid. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, por que não me informaram? Então, não, profeta, nós não queríamos te incomodar, por aí em diante. O profeta disse: mostre-me onde é a campa dela, onde é a sepultura dela. Então lhe mostraram. Para os que dizem que Nabi é alimul ghaib, Nabi tem conhecimento do oculto, nem sabia onde era a campa da senhora, nem sabia a ausência da senhora, por que a senhora não estava viva, não sabia. Se ele não fosse informado, não ia saber. Ele recebeu informação daquilo que Allah lhe revelou relacionado à legislação islâmica. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para a campa desta senhora, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez doa, diz que o hadith menciona que a sepultura dela estava repleta de fumaça. Então, o doa do profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala aliviou a situação dela. Portanto, aqui é um mérito de limpar o masjid, manter o masjid limpo. Você pode limpar tendo alguma sujidade. A outra forma de manter o masjid limpo é você não sujar o masjid. Há uma questão que tem sido levantada. Falamos, estamos a gastar água do masjid, estamos a gastar energia do masjid, estamos a gastar, não é, algumas coisas do masjid. Se você puder poupar, tudo bem, mas há coisas que são doadas ao masjid para o benefício das pessoas, que é uma recompensa atrás disso. Para esta recompensa se efetivar, uma coisa que é o waqf tem que ser utilizada. Um masjid, você fez um masjid, ninguém usa masjid. Você fez um furo d'água, um poço, ninguém usa a água desse poço. A recompensa não está lá. A recompensa é quando aquilo for usado, quando as pessoas se beneficiarem daquilo. Aí você tem recompensa.
Por exemplo, há uma pessoa que está a doar, que está a comprar energia para o masjid. É para ser usado no masjid. Chegou alguém que não tem carga no celular dele. Não pode carregar o celular dele no masjid. Às tantas, com este celular, ele podia fazer a recitação do Corão. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com este celular que ele tem, ele vai ler hadith. Os adhkars dele estão lá no celular. Ele não tem carga. Ou em casa dele não tem energia. Não tem credileque em casa dele. Mas está no masjid. E não vai, quanto vai gastar? E a pessoa que paga energia do masjid quer ganhar thawab. E este thawab se concretiza quando aquilo é usado. O que é proibido é abusar. Quando você abusa, qualquer coisa, seja o teu dinheiro, se você abusa, aí há uma sanção. Há uma sanção. E vamos falar disso quando formos a falar até o capítulo seguinte. É as-suruj fil masajid. Acender lâmpada no masjid. Lâmpada naquele tempo. Hoje temos o sistema todo eletrificado. Temos energia. Já falamos muito, né? Já passou o nosso tempo. Mas é um hadith curto que vamos falar, inshallah, na próxima lição, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam dá recomendação a alguém para financiar a iluminação do masjid. O profeta só perguntou, o profeta fala-nos acerca do Masjid al-Aqsa. O profeta diz, vão para lá, façam salat lá, mas era um momento em que as cidades haviam sido afetadas pela guerra. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَبَعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِلِهِ. Se você não puder visitar o Masjid al-Aqsa e efetuar salat no Masjid al-Aqsa, então enviai algum óleo para ser usado nas lâmpadas, nas lamparinas, nos candeeiros, para você doar. Alguém tem esse costume ou espera só o masjid vai fazer? Toma a iniciativa. Hoje é fácil. Você tem um número de credileque do masjid. Nos nossos WhatsApp circulam. Quem puder ajudar, comprar energia para o tal masjid, está tudo abrangido aqui. Este hadith em si é um hadith bem fraco. Mas os ulamás dizem, em termos de prática neste hadith, o hadith pode ser posto em prática. Obviamente há virtudes nisso. Você patrocinou as pessoas, você pagou a energia aqui do masjid. Nós estamos usando essa energia para o quê? Conseguimos fazer nossa ibada. Eu vou recitar o Corão, abri o Corão aqui no masjid, estou a ler porque tem iluminação. Alguém pagou essa energia e eu estou conseguindo fazer a leitura do Corão. Você nem sequer está aqui, já pagou, já foi embora. Alguém está fazendo ibada lá com esta iluminação, a pessoa que pagou também está a ter a recompensa. A pessoa que edificou o masjid contribuiu, as pessoas estão no masjid fazer ibada, está a ter recompensa. É vasta a recompensa. Portanto, há coisas que para se alcançar a recompensa tem que ser usufruída, tem que ser usada. Se não for usufruído, não há recompensa. O exemplo concreto aqui deste poço d'água. Você fez um poço d'água, mas ninguém está a usar. Não é? Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz sadaqatun jariya, uma caridade contínua. Não é? Caridade com ilmun yuntafa'u bihi, aquele conhecimento que as pessoas estão se beneficiar dele. Ter conhecimento é uma coisa, mas se beneficiar, outras pessoas se beneficiarem daquele conhecimento e colocar em prática, há benefício nisso. Quando há um uso daquele conhecimento, daquele bem e por aí em diante. Mas estamos a falar do masjid, vários aspectos que inshallah iremos abordar. Depois vamos dar sessão aqui ao tio Rashid para colocar perguntas do masjid. Pode ser? Quando terminamos o capítulo, aquelas inquietações, é bom, porque vive muitas situações aqui no masjid, pode colocar. Se estiver certo, está certo. Se não estiver certo, também vai saber que não está certo, para todos nós melhorarmos. Nem sempre sabemos tudo. Nós criamos esses programas assim, em primeiro lugar, para beneficiar a nós. Por quê? Porque nós vamos dar os livros toda hora para ler e vamos recordar, e vocês também vão aprender. Há um movimento em que o conhecimento está a circular e todos nós aprendemos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê todos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.